Pedro Bahia aqui, trazendo mais um vídeo no canal do Projeto Evolução no YouTube. Dessa vez em um dia diferente, numa quarta, não numa sexta, num horário diferente também, não às 18, que era o costume, agora às 19 horas. A disciplina, né, também vai ser diferente. Antes estava aqui passando as dicas, uns vídeos para vocês de direito administrativo. Agora isso acontecerá com direito penal militar, por uma questão de organização. Vai de um colega aí muito bom para ele continuar a disciplina de administrativo com vocês. E eu vou ficar responsável agora, né, inicialmente pela disciplina de penal militar e depois pela disciplina de processual penal militar. Vamos começar agora com a disciplina de direito penal militar. Essa matéria ela é cobrada tanto no concurso de soldado da PMBA como no concurso de oficial. Essa matéria foi cobrada pela primeira vez, salvo engano, tenho quase certeza, em 2017, né, quando a IBFC realizou o concurso de soldado da PMBA, quando a Constec realizou o concurso de CFO, e em 2019, né, quando a IBFC realizou novamente o concurso de soldado da PMBA, e quando a UNEB, né, o Centro de Processos Seletivos, CPS, da UNEB, realizou o concurso do CFO. O direito penal militar, nesses dois concursos, ele é explorado de forma extensa na parte especial, na parte dos crimes em espécie. São vários os crimes, né, que estão previstos no edital. Aí o indivíduo tem que lembrar dali do tipo penal, tem que lembrar da pena, tem que lembrar da pegadinha, alguns casos específicos. Agora vem sendo cobrado algo mais teórico, não apenas aquele decoreba. E na parte geral não tem tanto mistério assim, né? Só é cobrado ali, só é exigida a parte das penas, as penas principais, as penas acessórias. Então não tem tanto problema assim. Nessa primeira aula nós vamos começar aqui a parte bem introdutória mesmo, de conceito da disciplina e ideias principais de hierarquia e disciplina. E a partir da próxima aula a gente começa a se aprofundar um pouco mais. O direito penal militar pode ser entendido como um ramo derivado e especializado do direito penal comum, que define crimes militares, infrações penais militares e as respectivas sanções para a transgressão desses crimes, sendo que eles visam garantir a ordem, garantir o funcionamento das instituições militares, a proteção das instituições, né, que estão regidas sob ali um sistema militar, e regular, né, o poder punitivo estatal em relação aos indivíduos que transgridam determinadas normas previstas lá no CPM, além de regular o poder punitivo do Estado em relação àqueles agentes que vão cometer crimes definidos como crimes militares. O Código Penal Militar, também conhecido como CPM, é o Decreto-Lei 1001 do ano de 1969. Ele reúne inúmeras disposições, agrupa ali num único diploma legislativo, num decreto-lei, todas as disposições acerca do direito penal militar, e em muitos aspectos se assemelha ao Código Penal Comum, né? Muitas disposições ali, principalmente na parte geral, nós temos que são parecidas, né? Princípio da legalidade e retroatividade, aplicação da lei penal no tempo, da lei penal no espaço, coisas que não serão abordadas por nós aqui. Já na parte especial, nós temos também muitos aspectos em comum, muitos bens jurídicos que são protegidos tanto pelo Código Penal Militar como pelo Código Penal Comum, né? Temos ali a parte dos crimes contra a pessoa, né? Crimes contra a vida, temos a parte dos crimes contra o patrimônio, temos ali a liberdade também sendo tutelada, assim como no Código Penal Comum. Mas o Código Penal Militar, ele traz também inúmeros bens jurídicos que são próprios, peculiares desse meio militar. Temos a disciplina, a hierarquia, o serviço militar, o dever militar, a administração da justiça militar, né? Bens jurídicos que não são comuns, né? Que são alheios ao regime civil, ao mundo civil, e, portanto, o Código Penal Comum não contempla. Podemos citar 5 instituições que são diretamente influenciadas, impactadas, regidas pelo Código Penal Militar. Nós temos as instituições em que estão
inseridos os militares federais, as Forças Armadas, né? No caso o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira. E nós temos as instituições em que estão inseridos os militares estaduais, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Estão aí previstos, né? Existem tanto nos estados como no Distrito Federal. Essas instituições, assim como o militarismo, possuem dois valores que são imprescindíveis, são considerados os pilares, as bases institucionais. São eles a hierarquia e a disciplina. A primeira, hierarquia, pode ser entendida como a divisão da carreira em níveis diferentes, em que se estabelece uma sequência de autoridade. Já a disciplina pode ser entendida como acatamento integral e a rigorosa observância de leis, regulamentos, ordens, tudo aquilo que fundamente a organização, esse organismo militar. Já em relação a esse pilar institucional que é a hierarquia, nós devemos citar que a superioridade hierárquica e a inferioridade hierárquica estão diretamente ligadas a uma relação de verticalidade, né? A uma relação de postos ou graduações diferentes em relação aos agentes, praticantes ou sofredores de determinada conduta, sujeitos ativos ou passivos. Quando houver, né, dois postos ou duas graduações diferentes, daí diremos que houve uma hierarquia. Quando houver um primeiro-tenente e um sargento, ou um cabo e um soldado, ou um capitão e um primeiro-tenente, ou um tenente-coronel e um major, quando houver ali postos diferentes, no caso de oficiais, ou graduações diferentes, no caso de praças, nós poderemos dizer que ali há uma hierarquia. Já nos demais casos em que os sujeitos possuam a mesma graduação ou o mesmo posto, devemos dizer que é uma relação de horizontalidade, né? Que há uma paridade. E aí devemos analisar a primazia, a precedência entre esses indivíduos por meio de outros critérios, né? Pode ser o quadro em que os indivíduos estão inseridos, no caso aqui da PM da Bahia, o QOA, né? O quadro de oficiais auxiliares, policiais militares, o QOPM, quadro de oficiais, policiais militares, o QOS, né, de oficiais de saúde, né? Podemos diferenciar essa precedência ali por meio do quadro, podemos diferenciar também essa precedência pela antiguidade, podemos também estabelecer essa precedência pela situação de inatividade ou de atividade e até mesmo pela função especial que determinado agente exerça, né? No caso de um comandante de companhia, ou um subcomandante de companhia, ou um comandante, subcomandante de um batalhão, etc. Essa análise de precedência, sobretudo de superioridade funcional, é de extrema importância ser feita, pois essa análise vai influenciar totalmente, vai diferenciar qual teria sido o crime praticado em uma situação com superioridade hierárquica e uma situação sem superioridade hierárquica. Bom, galera, para a parte introdutória, né, primeira aula aqui de Direito Penal Militar no YouTube, acho que a parte bem ali, feijão com arroz, o início foi tratado. E próxima semana vamos estar aí com mais um vídeo aprofundando no estudo desse tema. Valeu, um abraço, força a todos!